No painel principal do Madeira Viva vamos falar com dois guardas noturnos a propósito precisamente da importância deste serviço para a comunidade. Apresento-vos então os nossos convidados Paulo Alves e Roberto Sá. Muito obrigada por estarem aqui no programa. No fundo, era como eu dizia, há uma grande importância dos guardas noturnos na nossa sociedade, tem vindo a crescer desde o início dessa atividade aqui na Madeira. Julgo eu, é pergunta, terá havido mais trabalho para os guardas noturnos porque instalou-se a crise, há mais insegurança? O que é que pensa, Paulo? Boa tarde. Muito boa tarde. Agradeço novamente a oportunidade que nos dão para divulgar a nossa atividade profissional. Respondendo diretamente à sua questão, o facto de existirem guardas noturnos não significa que haja diretamente um relacionamento com o aumento da criminalidade. Isso já foi dito até por as entidades oficiais. Significa sim, nós apostamos muito na prevenção. E as pessoas, com a situação que se está a viver, com o agravar da crise, começamos a perceber de os tais roubos por necessidade começam a aparecer com mais frequência. Não os tradicionais roubos, mas os roubos por necessidade, tanto a moradias como a estabelecimentos comerciais. E é nessa vertente que os dois novos colegas que acabaram a entrar, que iniciaram funções, entre os quais aqui o meu colega Roberto, iniciaram funções agora durante o mês de dezembro, e agora dois que iniciaram agora também ou vão iniciar durante a próxima semana no Conselho de Machico, visam combater ou evitar que comece a aparecer essa criminalidade, esse tipo de criminalidade, porque a nossa atuação visa sobretudo a prevenção. Se nós conseguirmos evitar grande parte do número de roubos ou o número de situações menos lícitas durante o nosso período horário noturno, que é isso que se tem vindo a verificar, felizmente, nas áreas que já estão a ser trabalhadas por mim e pelos outros colegas que já o fazem desde o início. Quantos guardas noturnos tem, nesta altura, a Madeira? Neste momento, a Madeira tem 12 guardas noturnos e é de salvaguardar, e ainda bem que fez-me essa pergunta, no seguimento dessa pergunta, é das poucas regiões do país que passou, num curto espaço de tempo, estamos a falar em menos de 2 anos, de um guarda noturno que existia no Conselho de Santa Cruz, na freguesia do Caniço, para 12 elementos, graças, sobretudo, à iniciativa também das câmaras municipais locais, porque, como sabe, a nossa atividade é licenciada pelos municípios e são eles que, em última análise, abrem os respectivos concursos e depois nos dão a oportunidade, a nós, como deram a oportunidade ao Roberto aqui no Conselho do Funchal, a que nós possamos exercer a atividade. Isso significa, Paulo, que vocês começaram então em Santa Cruz, Caniço, não é? Há 10 anos. Sim, mas agora já têm vigilância noturna no Funchal e mais... E agora em Machico, mais recentemente, o último conselho que aderiu às nossas funções, aos nossos serviços e licenciou a atividade foi o Conselho de Machico. Mas precisa da aprovação das câmaras, é isso? É a Câmara que licencia a nossa atividade, ou seja, passam-nos um documento em que nos próximos 3 anos nós desempenhamos funções naquele município e depois a entidade fiscalizadora... Portanto, imagino que eu vivo, sei lá, em Câmara de Lobos ou num estreito e quero contratar os vossos serviços, no fundo é um contrato, não é? Exatamente. Pois, eu não posso ligar diretamente para vocês e dizer eu quero vigilância em minha casa a partir de agora. Não, tem que haver uma autorização prévia da Câmara? Não, não é isso. A nossa atividade é licenciada pela Câmara. O resto do trabalho, nós somos trabalhadores independentes, fazemos nós próprios. Depois temos os sites, temos diversos contactos, os nossos contactos são nas câmaras. Neste momento, em Câmara de Lobos, neste momento, no exemplo de Câmara de Lobos, que me está a colocar, nós não temos ninguém a exercer a atividade porque a Câmara Municipal ainda não abriu concurso, mas penso que estará para breve essa situação, para que possamos haver mais colegas nossos na mesma atividade a exercer a atividade. Neste momento não existe. Então, quando eu lhe pergunto se eu, moradora do Estreito, ou de Câmara de Lobos, ou do Campanário, seja ou da Ribeira Brava, se lhe disser ao Paulo, eu a partir deste mês quero que a vigilância noturna na minha casa, não pode fazê-lo? Neste momento, temos serviço de guarda noturno, neste momento não, porque a atividade não está licenciada no respectivo município. Portanto, tem que haver Tem que haver uma licença, há um concurso, há um regulamento, é feita uma escolha, uma seleção dos candidatos, juntamente com o responsável da esquadra local, neste caso PSP, porque há zonas no país, no resto do país, que é a GNR a força predominante. Há uma escolha, há uma seleção dos candidatos, tal
como se passou comigo, com os colegas agora que estão a exercer funções, e a partir daí, depois desse processo está concluído, é que eles depois têm uma formação na PSP, como nós também o tivemos e eles também, e a partir daí estão reunidas todas as condições para que eles comecem a exercer a atividade no terreno, e depois são definidas também as tais áreas de atuação à semelhança do que aconteceu no município do Funchal. Roberto, bem-vindo. Qual é a sua área nesta altura? Portanto, percebi que muito recentemente passou a ser então guarda noturno. Em que área está a trabalhar? Antes de mais, boa tarde. Neste momento estou a exercer a atividade em São Gonçalo, Santa Maria Maior e parcialmente o Monte. Portanto, a minha área é esta. Exerço funções de guarda noturno desde a semana passada. Sim. E tenho andado nesta área, que me foi destacado pela Câmara Municipal do Funchal, a tentar contactar com as pessoas, ver que se as pessoas estão interessadas em aderir aos nossos serviços e falar também sobre um pouco sobre a nossa atividade. Então, olha, aproveita. Agora fala-me a mim também da sua atividade. Que serviços, que vantagens teria, por exemplo, para o Monte, que é uma das suas áreas, haver vigilância noturna? Portanto, as vantagens no geral, no que diz respeito à vigilância noturna, é, como disse o meu colega muito bem, a nível da prevenção. Nós estamos não virados para o campo de intervenção, se assim o for necessário, agiremos consoante as circunstâncias que nos foi colocado e foi esclarecido pelo Comando Regional da PSP, mas estamos principalmente virados no campo da prevenção. Portanto, é muito importante, principalmente numa altura que nós estamos a viver numa conjuntura económica muito frágil, a nossa presença física nos locais. É uma dissuasão ao vandalismo, à pequena criminalidade, portanto é muito importante a nossa presença. Vocês andam armados? Sim, os nossos colegas diz que possuam licença de uso e porte de arma, podem andar armados. Faz parte do equipamento, desculpa interromper, aliás. Sim, sim, aliás, aqui conversamos a três, como resta em qualquer programa. Faz parte do equipamento de um guarda noturno, por exemplo, além das algemas, bastão, gás-pimenta e arma de fogo, envolve todas essas valências. Obviamente que isto requer, todas estas situações requerem autorização prévia, nomeadamente frequentar o curso de uso e posse de arma, sim, como é óbvio, e também licença para a utilização do gás-pimenta ou dos chamados aerossóis, como é mais conhecido. E o tal aparelho de choques elétricos, cuja voltagem vai até aos 200 mil euros, que já falamos aqui, 200 mil volts, que já falamos aqui em anteriores edições. Sim, sim. É esse o equipamento que está destinado à nossa atividade. E é com esse equipamento que esperemos nós que seja usado o menos vezes possível, vá lá, digamos assim, mas que nós o temos, vá lá, e se eventualmente houver circunstâncias que o exijam, temos que o usar, ou temos legitimidade para usar, como disse aqui o meu colega, a nossa atividade assim o exige, e é com esse equipamento, a mais-valia do nosso serviço, complementando um pedacinho a informação do meu colega, tem a ver sobretudo com isso, com o nível de equipamento e o nível de formação e de aperfeiçoamento que nós temos e de formação que tivemos junto das forças de segurança, que nos permite estar ao nível de dar resposta a algumas situações que vão surgindo no cotidiano, durante o desenrolar da nossa atividade. E que transmitem às pessoas esse sentimento de segurança. O facto de nós passarmos com frequência nos mesmos locais, a proximidade com a população, porque é sempre o mesmo guarda noturno que passa naquela zona, depois cria-se ali um clima de cumplicidade e de confiança com as pessoas que nos aderem ao serviço, é importante que se o diga, e é esse clima que depois de segurança que as pessoas sentem-se descansadas, já ouvem o barulho da viatura passar às 2, 3, 4 da manhã, já identificam como sendo a viatura do guarda noturno daquela zona, porque até reconhecem o ruído, e é essa situação, é esse sentimento de segurança que nós queremos transmitir. Mas vocês não fazem vigilância apenas em viaturas, portanto em carros? Não, também fazem vigilância. Piada. Exatamente. Eu, por exemplo, não se julga que seja só dar uma voltinha de carro e tem-se... Há circunstâncias que exigem mesmo, estamos a falar de condomínios, por exemplo, que exige deslocação interior e arredores e escadarias e áreas comuns, que exige mesmo a saída da viatura e deslocação a pé. E eu tenho um exemplo mais flagrante, que é aqui no interior do Funchal, onde de facto a minha área de atuação, ali na zona de São Pedro, à volta da Igreja da Sé, a mim, até para um serviço ser mais eficaz e de facto me certificar que não está ninguém dentro dos estabelecimentos, faço na grande maioria a pé aqueles
aqueles estabelecimentos ali em redor, faço-os todos, na grande maioria, a pé, desde a Rua da Alfândega até, se for preciso, a Rua do Castanheiro. Porque, para mim, dá mais garantias ao passar ali a pé, certifico-me, eu vou vendo e vou-me apercebendo de algumas situações irregulares do que se fosse dentro da viatura, porque, obviamente, o som até não é tão audível. E vocês têm, então, se eu bem percebi, a vossa área de intervenção, a vossa área de vigilância é sempre a mesma. E é definido, exatamente. É sempre a mesma. Salvo se houver, pronto, há uma situação que é, na altura das férias e da reposição das folgas, o colega da zona do lado, obviamente, vai preencher, porque assim as pessoas têm que ter a noção, a zona em si nunca fica desprotegida. As pessoas que têm os nossos serviços, se eu for de folga hoje, para lhe dar um exemplo concreto, o meu colega da zona exatamente ao lado, neste caso, irá fazer o patrulhamento nessa zona. Ou seja, as pessoas podem ficar descansadas que a zona, por não estar o guarda noturno habitual, não quer dizer que esteja desprotegida. Continua a estar desprotegida e o serviço é feito exatamente nos mesmos moldes. Se é passado 2 vezes em cada estabelecimento comercial, mantém-se a mesma circunstância, todas as características vocês são cruzam a informação de forma que tudo seja salvaguardado. Acordado com algum condomínio ou com alguma empresa de condomínios passar X vezes em determinado condomínio, pois essa situação é respeitada, quer o guarda noturno que habitualmente faz aquela zona esteja de férias, de baixa, de folga, é respeitada pelo colega da zona do lado e é tentado... Paulo, permita-me voltar a convidar os nossos telespectadores a participar nesta emissão através da nossa linha telefónica 291709133 para, no caso de terem alguma dúvida sobre este serviço, dos guardas noturnos, pois não hesitem, liguem para nós e temos aqui então a oportunidade deles próprios poderem responder às suas dúvidas. 291709133. Voltando um pouco... aos negócios ou às pessoas contribuintes, como denominam, com quem vocês trabalham. Quem é que atualmente, e porque tem crescido, é um facto, tem crescido a procura pelos vossos serviços, quem é que mais vos procura? Neste momento eu vou falar na minha área e depois o meu colega obviamente falará da zona dela. Porque é diferente. A sua área, repita. É a zona do Funchal, zona 2, que é centro do Funchal. Estamos a falar numa área que é comercialmente bastante, onde o comércio abunda ou predomina. Tem, de facto, algumas áreas habitacionais, nomeadamente condomínios, mas depois lá está, isto que é da zona e depois há zonas que têm mais habitações, há zonas que têm mais comércio. No meu caso concreto, refiro-me ao comércio tradicional, que é aquele que suporta grande parte da minha atividade e que felizmente lá está, e as pessoas vão fazendo algum esforço, mesmo nestas circunstâncias, que há muita gente que o pergunta, em termos de crise, se as pessoas continuam a aderir ou não, felizmente, e porque a segurança é um bem daqueles primordiais que as pessoas ainda estão em linha de conta, ainda continuam-nos a aderir ao serviço. E espero que assim o continuem. Por isso, no meu caso concreto, é o comércio e alguns condomínios, aqueles que vão suportando a minha atividade. No caso da zona do meu colega. No caso do Roberto. Bem, no meu caso concreto, uma vez que as características... E repita-me a zona, portanto, Monte. Sim, Monte, São Gonçalo, Santa Maria Maior. Portanto, no meu caso concreto, uma vez que tem características um pouco diferentes da do meu colega, sou o Paulo Alves, nós temos, na minha área, existe mais residências do que propriamente estabelecimentos comerciais, e uma vez que eu me encontro também numa fase inicial, de momento encontro-me com contribuintes a nível mais de residências. Portanto, tenho mais residências como contribuintes do que propriamente estabelecimentos comerciais. Quando vocês falam em contribuintes, significa pessoas que compram os vossos serviços. Pagam os nossos serviços, que dão uma contribuição para os nossos serviços. Por isso é que os chamam contribuintes. Não são clientes, são contribuintes. Nós não funcionamos como empresa. Apesar de estarmos coletados nas finanças como trabalhadores independentes, nós não funcionamos exatamente como empresas, até para distinguir das tradicionais empresas de vigilância privada, com quem muitas vezes nos comparam erradamente. Nós estamos ali num patamar, os guardas noturnos, entre a PSP e a vigilância privada, sendo que nós temos uma margem de manobra muito maior, desde o facto de poder deter alguém, de algemar alguém, deter ou maniatar alguém, coisa que habitualmente os tradicionais elementos da vigilância privada não o podem fazer, nem têm equipamento para o fazer, nem formação. Daí essa é uma grande diferença. Exatamente. Pois, já tive muita gente que me adotou e posso lhe dar um exemplo de um condomínio que a primeira coisa que o administrador do condomínio perguntou antes de aderir ao serviço: o senhor tem arma? O senhor trabalha com arma? Se o senhor trabalha com arma, começa já a trabalhar amanhã.
Se o senhor não trabalha, porque a gente tem aqui um vigilante, lá está, um elemento de uma empresa de vigilância, mas que, do ponto de vista de dissuasão, penso que não será tão eficaz numa eventual situação como a sua função. Pois, com certeza. Pronto, é um exemplo concreto e que nos acontece muitas vezes. Perguntam-nos logo pelo nosso equipamento que nós usamos e que efeito dissuasor é que isso pode ter perante as pessoas e perante a população em geral. Acho que nesse aspecto, por isso é bom salvaguardar estas diferenças. Depois, obviamente, a PSP tem as suas funções e nós trabalhamos sempre e em conjunto com a PSP, em parceria. Olha, ainda bem que me fala nessa parceria com a PSP. Vocês têm algum meio de comunicação interna com a PSP? Os vulgarmente chamados walkie-talkies, mas têm um nome mais específico, os rádios. Sim, ou por telemóvel. Como é que vocês fazem? Há uma ligação direta com a PSP? Deveríamos ter. Está previsto no nosso regulamento termos comunicações diretas. Nesta fase, é a única lacuna que nós temos, talvez, em termos de equipamento, neste momento, mas neste momento fazemos-lo através do telemóvel, porque os nossos números, a partir do momento em que nós passamos ao efetivo, os nossos números são deixados no Comando Regional, na esquadra onde nós efetuamos serviço, estão identificados com as pessoas a quem pertencem, e porque nós também só solicitamos a presença da PSP, não o fazemos de ano leve, só solicitamos a presença da PSP quando de facto as coisas de facto atingem um patamar em que já são de alçada, já ultrapassam muito a nossa alçada, e depois é a PSP então que intervém e faz o resto. Mas quando nós efetuamos a chamada, à partida, quem está nas comunicações, a regra geral, já sabe a origem da chamada e já sabe que, obviamente, por nós estarmos a contactar é que será algum motivo que o justifica. E acho que assim é que se deve pautar também o nosso exercício, dado que eles também têm outras funções durante a noite, têm muitas outras situações, especialmente ao fim de semana. Surgem muitas situações, por isso nós temos de ter algum cuidado quando solicitamos a presença da PSP para nos dar apoio em determinadas... Quanto é que custam os vossos serviços ao contribuinte, como vocês chamam, portanto, ao cliente final? Isso é nós podemos falar em termos de média, porque obviamente um condomínio e um estabelecimento comercial... Se for uma casa, por exemplo, temos de ter... Há várias variáveis que são tidas em consideração, desde logo a dimensão da casa, o tempo que se perde em fazer a vigilância ou a ronda à mesma. Estamos a falar áreas ajardinadas, não o interior da casa, mas tudo o que envolve os arredores da casa. Vocês entram dentro das moradias propriamente ditas? Não, só até à zona, as áreas comuns, chamemos-lhe assim, desde que tenha jardins e não sei o que as pessoas já notaram à partida a presença de elementos estranhos à habitação. No interior, garagens, também assim acontece. Mas dentro da própria residência até é uma situação que os nossos colegas do continente já nos tinham alertado, inclusive o nosso colega também mais antigo aqui no Funchal. Dentro da própria residência é muito complicado, porque nós podemos facilmente passar de boas pessoas e podemos nos tornar suspeitos de alguma situação. Por isso, isso é até um fator a evitar. Dentro da própria habitação, a não ser que o ladrão já lá esteja para fazer a respectiva detenção. Sim, claro, aí convém, não é? Sim. Agora, entrar deliberadamente na ausência... Exatamente, entrar deliberadamente na ausência dos proprietários, que é o caso, que normalmente fazemos muitas habitações que não estão ocupadas durante grande parte do ano, é uma situação a evitar, porque depois há objetos de valor, há situações que é preciso ter em consideração. Portanto, imagina que estamos aqui a falar de uma casa média, não estamos a falar de uma quinta, de uma vivenda. Exato. Uma casa média que tem um pequeno jardim, vocês abrem a porta da garagem, abrem os portões, entram, fazem os jardins, fazem o redor da casa, não é? E depois... Fazemos-lo várias vezes durante a noite. Quantas vezes, em média? Pelo menos 2, 3 vezes durante a noite. Sim. E, eventualmente, se a pessoa também o solicitar. Se o próprio morador notar a presença de alguém e está com receio, obviamente, solicita a nossa presença. Em relação aos valores que me tinha falado, os valores poderão andar na casa dos 25, 30 euros mês. Estamos a falar valor mês. Por mês? Por mês. Para uma casa? Isto é um valor aqui depois é sempre negociável, por exemplo. Há outras variáveis também que são tidas em consideração. Se for uma pessoa que seja dona de várias habitações, lá está, há um valor e depois que nós ajustamos a essa situação. Ou seja, uma pessoa proprietária de um estabelecimento comercial e de uma moradia, que é o que muitas vezes nos acontece, nós também temos que equacionar essas situações. Portanto, aí fazem um descontozinho, não é? Um 2 em 1, ajustamos à situação. Pronto, olha, deixe-me só agora conversar com a Andreia. Muito bem-vinda, boa noite. Boa noite. Faz favor, bem-vinda ao programa. E gostaria de saber qual é o melhor acesso para nós termos um guarda noturno no Parque Empresarial de Machica. No Parque Empresarial de Machica, agora atualmente existe dos colegas que vão iniciar funções. Se tiver a oportunidade e tiver acesso às novas tecnologias, poderá fazê-lo através do site e ver o contacto dos mesmos.
O senhor em questão chama-se Carlos Sousa, o guarda noturno em questão, vai iniciar funções na próxima semana e poderá iniciar funções, poderá consultar através do site GN Madeira, que vem da palavra guardas noturnos, madeira.com, e aí poderá ver nas informações aos contribuintes, há um link que diz informações aos contribuintes, poderá aceder ao contacto móvel do respectivo guarda noturno dessa zona que inicia funções na próxima semana. Não sei se foi claro. Mais alguma pergunta, Andreia? Okay. Mais nada. Tem o visor agora? Muito obrigada, Andreia. Boas festas, bom Natal. Obrigada, igualmente. Obrigada. Bom, nem de propósito esta chamada, até porque nós temos aqui, já estamos a passar no seu televisor, através destas novas tecnologias, o vosso site. De resto, este site explica muito bem qual é o papel dos guardas noturnos, tem todas as informações, desde o início, tem aqui, se virarmos aqui as informações aos contribuintes, e eu já lá estou a clicar, portanto, aqui toda a informação, como aderir ao serviço do guarda noturno, 2 novos guardas noturnos para reforçar a segurança no Concelho de Machico, ora lá está. E depois se virmos aqui, eu vou abrir aqui um bocadinho, não sei se consigo abrir, bom, este site já não dá, mas tem aqui a Zona 1 Machico, o Carlos Sousa, o telemóvel é o 96, acho que era este senhor que estava a falar, não é? Olha, nem de propósito, 96456700, está tudo aqui, precisamente aqui. Portanto, é só aceder a este site dos guardas noturnos, onde tem todos os contactos. Eu agora vou abrir aqui a página dos contactos e, como veem, aqui estão os e-mails, todos os telemóveis, tudo o que é necessário para que possa ficar bem elucidado. Também dispõe uns links úteis, nomeadamente os contactos de todos eles, da Cruz Vermelha, enfim, Casa das Chaves do Funchal, enfim, há uma série, o site está bem construído e pode encontrá-lo então em gnmadeira.com. Demos aqui uma pequena vista de olhos sobre o site, basta procurá-lo então no seu computador em gnmadeira.com. Para fecharmos a nossa conversa, Paulo, e porque estamos mesmo no final, com este desemprego que se instalou neste país, e não só neste país, nem só nesta terra, é uma boa solução para pessoas bem formadas, íntegras, capazes de optar por esta vossa profissão. Quero saber a sua opinião, para depois muito rapidamente falar ali também com o Roberto. Acima de tudo, é preciso ter alguma vocação e alguma dedicação. Claro. Já o referi por diversas vezes a outros órgãos de comunicação social. Uma pessoa que queira vir para a guarda noturna não deve fazê-lo exclusivamente movendo-se por situações financeiras ou cujo móvel seja só, de facto, o valor financeiro que pode angariar. A função tem muitos custos, além dos riscos inerentes à mesma. Claro. É preciso nós termos a noção que temos que fazer seguros de trabalho, seguros de responsabilidade, seguros da arma. Além disso, temos todos uma viatura que sofre um desgaste acima do normal, porque fazemos em média muitas vezes 50 km numa noite. As pessoas têm que ter essa noção, são gastos, são custos inerentes à função, pagamos os respectivos impostos como qualquer cidadão o faz, inerente à classe, à categoria social, à categoria que estamos coletados nas finanças. A ideia é que eu sou da opinião, e acho que sim, acho que as pessoas devem vir para esta função, se eventualmente tiverem todas essas características que a Xana há pouco recebi, serem pessoas íntegras, honestas, sinceras, mas acima de tudo que tenham, e depois o horário em que nós trabalhamos, principalmente para quem tem vida familiar, não é o meu caso, mas o Roberto aqui poderá falar. Eu sou solteiro, por isso tenho alguma margem de manobra maior. Trabalhar entre a meia-noite ou entre as 23 e as 6 da manhã, todos os dias, ou quase todos os dias. É uma vida ao contrário. Vezes, exatamente. Para conjugar com o restante da família, é preciso ter a noção que pode acarretar Roberto, então e a sua vida virou-se ao contrário, não foi? No meu caso concreto, não virou-se ao contrário, porque já exercia uma profissão anterior a que desempenho neste momento, que também era noturno. Portanto, foi mais fácil me habituar, quer dizer, essa vertente já estava habituado a trabalhar à noite. Agora, sem dúvida que é preciso, principalmente para quem nunca trabalhou no período noturno, é preciso ter muita força de vontade, realmente gostar de exercer esta profissão e, como disse o meu colega muito bem, não querer exercê-la apenas por motivo financeiro.
portanto, há riscos inerentes à profissão, há despesas também inerentes a esta profissão e há uma responsabilidade muito grande sobre tudo isso, uma responsabilidade muito grande. Muito obrigada, Roberto, muito obrigada, Paulo. Desde já, boas festas, bom Natal, um bom ano. Só queria aproveitar uns minutinhos finais para agradecer, que na última vez não tive a oportunidade de fazer. Rapidamente, porque estamos mesmo a terminar. Ao Superintendente Cabrita, que foi quem nos licenciou a atividade desde o início, o Comissário Roberto Fernandes e o Superintendente Walter Gomes, da PSP, e nas pessoas da Câmara Municipal do Funchal, ao Presidente e à Doutora Rubina Leal, quem esteve na origem do nosso projeto desde o início. O meu, muito obrigado a essas pessoas que estiveram desde o início ao nosso lado. Muito obrigado.